fiquei preso, pera. Boa, Doutor, você pode ligar. boa tarde, pessoal. Oi, Opa, professor, boa tarde. Boa boa tarde. tarde. A Maria Como que o senhor Clara. tá? Na hora que eu entrei, a Maria Clara chegou uma menina. O quê? Não, é que a gente tava jogando Sig. A gente Ah, é, sabe? É, né? ah, é isso, pessoal. Foi muito engraçado, viu? Desculpa. Não, eu sabia que não era comigo, Desculpa. porque foi bem na hora, aí ficou muito engraçado. Eu sabia que vocês estavam jogando. Olha só, deixa o intervalo aqui é diferenciado, né, pessoal? Já podem colocar o nome, tá bem? Yasmin, também coloque seu nome, tá? Bom, dá só, 3 minutos, né? Vamos começar, né? Pessoal, tem um aluno, eu vou dar aula. Bom, nós estávamos vendo, como o nosso capítulo sugere, né, a independência dos Estados Unidos. Vimos que a Inglaterra, né, a coroa britânica, depois que ela passou pela Guerra Civil, ela, assim como qualquer outra nação que passe por uma guerra, precisava se reestruturar economicamente. E ela viu, a coroa britânica viu na sua mais nova colônia a chance de se recuperar economicamente. Ou seja, qual era essa colônia? No caso, 13, né? As 13 colônias norte-americanas, os Estados Unidos. Vimos que esse processo de recuperação econômica era baseado principalmente nas altas cobranças dos impostos, certo? Era uma cobrança dos impostos. Como nós vimos, deixa eu ver aqui, mais é claro, como sempre, as colônias salvam os reis. Isso, as colônias aí salvando os seus colonizadores, né? Salvando as metrópoles, que é como a gente vai chamar. E nós vimos que esse tipo de cobrança de impostos bem elevada, assim como foi aqui no Brasil, né, deu origem a vários movimentos de independência, a saber, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, e outras revoluções. Né? Nós já estudamos isso. Vimos que isso nutriu nessas colônias estadunidenses esse sentimento de patriotismo, né? Esse sentimento de pertencimento àquela nação. Como nós temos hoje, né, resultado, o grande patriotismo dos Estados Unidos. Vimos também que, com o começo da Guerra dos Sete Anos, que envolveu principalmente, né, Inglaterra e França, a Inglaterra se viu obrigada a direcionar todos os seus olhares para a guerra, né, para a França, dando esse fôlego para os Estados Unidos, né, e, consequentemente, para a estruturação, para a solidificação desse sentimento de patriotismo e desejo de liberdade, desejo de independência. Como nós havíamos parado na página 154, a gente parou mais ou menos no final aqui da página 154, né? Pulando aqui para a página 155 já, mas vamos ler de novo o texto entre essas figuras aqui, que é para a gente retomar com bastante clareza, com bastante calma. E eu já adianto para vocês, hein? A independência dos Estados Unidos da América será o conteúdo das provas bimestrais. Então, muita atenção nesse conteúdo aqui, tá certo? Muita atenção mesmo.
É difícil? Não. Não é difícil desde que você preste atenção. Se não prestar atenção, qualquer coisa na sua vida vai ser difícil. Até mesmo botar uma água para ferver. Se você não prestar atenção no que você está fazendo, pode dar problema. Vamos lá. A guerra começou de fato em 1756, a Guerra dos Sete Anos, quando Frederico II invadiu a Saxônia, que era aliada da Áustria. Em 1758, os russos avançaram sobre a Prússia, dominando a parte oriental. Entre 1760 e 61, os austríacos retomaram a Saxônia e a Silésia. As batalhas entre França e Inglaterra inicialmente se deram por terras europeias, mas logo chegaram as colônias, principalmente os Estados Unidos, onde tiveram o auxílio dos iroqueses, que foram uma confederação de tribos indígenas do Nordeste dos Estados Unidos, Índia também e Caribe. A França também invadiu colônias africanas e o Canadá em 1756, mas nos anos seguintes, os ingleses retomaram essas possessões, impondo seguidas derrotas aos franceses entre 1757 e 1750, aliás, 1762. Com a morte da Czarina, Czarina é o feminino de czar, também escrito como czar, título que corresponde ao imperador, usado apenas para se referir à autoridade máxima da Rússia imperial. Ou seja, com a morte da czarina, que a gente pode chamar de rainha, né, Isabel, nesse ano, 1762, a Rússia recuou. E a Áustria, sozinha, após as derrotas impostas aos aliados, foi rechaçada e teve que se render, assinando o Tratado de Rubentusberg, em 1763. Nesse mesmo ano, a França assinou sua rendição em Paris. Importante do ponto de vista da geografia também, que a gente perceba o seguinte: quando os colonizadores ingleses chegaram nos Estados Unidos, já tinham índios. Quando os colonizadores espanhóis chegaram na América Central, tinham índios, né? Quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, tinham índios. Esses índios brotaram do nada. De onde foi que chegou esse pessoal aqui na América? Como chegaram os índios na América? Como foi que a América foi povoada? Algum de vocês aqui, 10 minutos já, só 4 pessoas. Algum dos 4 aqui presentes já se perguntou sobre como se deu o povoamento das Américas? Achou a resposta, então, Yasmin, para a sua pergunta? Ou você ainda tem essa curiosidade? Tem essa curiosidade? Olha, eu vou tentar ser bem resumido aqui. Mais ou menos há uns 11.500 anos atrás, né? Muito tempo, né? Alguns estudos datam de 12 mil anos atrás, né? Alguns estudos falam sobre 12 mil anos atrás. Com a baixa do Oceano Glacial Ártico, uma porção de terra que ligava a Sibéria ao Alasca foi vista, certo? Não sei por que os índios chamam assim, eles são nativos, os índios são aqueles que nascem aí. Vamos chegar aí, presta atenção aqui, você vai ver isso aqui, ó. Ligando uma parte da Ásia ao Alasca, né? No caso, o Alasca aqui, nos Estados Unidos, e a Ásia aqui, essa parte aqui da Ásia, aqui no outro lado aqui do planeta, do mapa, ligando-se ao Alasca, uma porção de terra emergiu, né? No caso, ela não necessariamente subiu, e sim o mar, o Oceano Glacial Ártico, baixou, certo? Com isso, muitas populações asiáticas
cruzaram, né, da Ásia para as Américas, por uma faixa de terra que a gente chama de Estreito de Bering, certo? Estreito de Bering. É por isso, olha só, foi por aí que esses asiáticos, né, entraram em solo americano. Foi aí que eles puseram os pés na América do Norte e descendo mais um pouquinho a América do Sul e América Central também, né? No caso, primeiro América Central. Mas, vamos nos atentar aqui a um pequeno detalhe também. Os índios, né? Inclusive de terras próximas da Índia, vamos chegar aí, de terras próximas da Índia, né? A população asiática, aliás, desculpa, inclusive de terras próximas da Índia, cruzaram o oceano, aliás, o Estreito de Bering com a baixa do oceano e vieram para cá. E você já parou para pensar como os índios têm uma certa semelhança com os asiáticos? Cabelo liso, olhos um pouco puxadinhos, aquelas fisionomias, né? Aquelas feições, as maçãs um pouquinho para cima. Né? Como eles têm uma semelhança com os asiáticos? Olha só, verdade. Já parou para pensar nisso? É porque há mais ou menos 11.500 a 12.000 anos atrás, eles puseram os pés aqui, tá certo? E claro, tinham outras populações que chegaram aqui também, mais precisamente pelo mesmo caminho, pelo Estreito de Bering. Populações da África também já estiveram aqui. E por que é que eles desapareceram, professor? Por que é que quando chegaram aqui só tinham índios? A gente tem um monte de teorias para isso, né? Principalmente disputa territorial, né? Guerras. Muitas tribos foram aniquiladas, desapareceram da história numa simples batalha. Então a gente tem aqui várias teorias para explicar o desaparecimento de povos, certo? Mas essa é a maior teoria que se tem sobre o povoamento das Américas. Tem trabalhos brilhantes desenvolvidos sobre isso, né? Os principais trabalhos sobre o povoamento das Américas foram desenvolvidos por Cheikh Diop, um antropólogo que nasceu no Senegal. E concluindo, só por que o professor falou isso de geografia e aqui na aula de história? Porque os iroqueses, né, que apoiaram, que estavam nos Estados Unidos, apoiando os ingleses, eles foram uma confederação das tribos indígenas nos Estados Unidos, tá? Por isso que eu falei, confederação de índios, como é que esses índios chegaram aí antes mesmo dos ingleses? Foi desse jeito, tá certo? A gente vai até 4h55. Isso. Bom, página 155 agora. Dois outros conflitos de menor expressão aconteceram dentro da Guerra dos 7 Anos. O aliado de Frederico, George II, que era governante de Hanover, resistiu a ataques franceses contra seu território, inicialmente apenas com suas próprias tropas, depois com o auxílio britânico. Em 1762, a Espanha, com apoio francês, atacou Portugal, então aliado da Grã-Bretanha. Mas, ao final, os portugueses conseguiram resistir também com o auxílio inglês. No final, os ingleses foram os grandes vencedores da Guerra dos 7 Anos. Eles consolidaram seu domínio sobre as colônias, aprenderam técnicas e tecnologias de guerra, adquiriram armas e munições. A Prússia, por sua vez, dominou boa parte do Sacro Império Romano Germânico. A Espanha, apesar das derrotas, cedeu a região da Flórida à Inglaterra e, como compensação, confirmou a posse da metade ocidental da Louisiana, pois esta, na verdade, já havia sido dada aos espanhóis pela França, um ano antes do fim da guerra, através do Tratado Secreto de Fontainebleau. O francês é muito charmoso de falar. A coroa inglesa
Alguma coisa no chat? Não. A coroa inglesa, visando punir os colonos dos Estados Unidos, que apoiaram os franceses, mas principalmente para recuperar os cofres. Falei feio agora, viu? Para recuperar os cofres. Criou várias leis. Estas determinavam cobranças de impostos bastante pesados, o que aumentou o rancor dos colonos e as divergências para com a coroa inglesa. Sentindo-se explorados, os colonos começaram a reagir. Um movimento que mais tarde levaria à independência dos Estados Unidos. A gente está faltando umas 12 pessoas aqui. Bom, vamos lá. Primeira questão, atividade curtinha, tá? Só 2 questões aqui. De acordo com o que estudamos, faça uma pesquisa na internet, claro, sobre liberalismo econômico. A gente tem a internet para falar disso, mas também a gente tem o que eu já expliquei para vocês, né? Mas, claro, a pesquisa vai ajudar bastante. 2. A Guerra dos 7 Anos, além de ser um confronto que envolveu diretamente nações europeias e suas colônias, revelou um movimento das colônias inglesas dos Estados Unidos, que se posicionaram ao lado da França. Com base nesse fato, cite as punições da coroa inglesa às colônias, ou seja, as punições da Grã-Bretanha, da Inglaterra, aliás, para os Estados Unidos. Segunda questão é essa. Página 156. As leis proibitivas inglesas. Até aqui, pessoal. Guilherme, Yasmin, Maria Clara e Rian. Tá tudo bem explicado? Tá, tô passando muito rápido, alguma coisa. Tá dando para entender tudo direitinho, o assunto que a gente está falando. Tá, né? Pois que bom. Então vamos lá. Continuando. As leis proibitivas inglesas. Como vimos, os gastos da coroa inglesa e o posicionamento dos colonos norte-americanos a favor da França na Guerra dos 7 Anos foram os fatores que levaram à elaboração de várias leis. Essa nova legislatura impunha impostos que visavam explorar e controlar a economia colonial e, mais tarde, unir os colonos. Mesmo antes da Guerra dos 7 Anos, em 1733, já havia sido criada a Lei do Melaço, que foi um exemplo do que viria a acontecer após o conflito entre os franceses e ingleses. O que é que dizia nessa lei? Essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço de cana, usado na fabricação do rum, que não fosse trazido de colônias inglesas. Ou seja, todo o melaço de cana que não era das colônias inglesas teria um imposto. A partir de 1765, a coroa inglesa tentou intervir diretamente na organização política da colônia americana, principalmente através do parlamento inglês. Assim foi criada a Lei do Selo, que obrigava qualquer documento colonial a ter o selo real para que fosse válido. Os colonos reagiram, dizendo que, embora fossem cidadãos ingleses, não tinham sua participação efetiva no parlamento e, portanto, sem representação, não se viam obrigados a pagar impostos.
essas divergências foram crescendo e as rivalidades passaram a gerar conflitos, o que despertou o sentimento de patriotismo. Olha só, esse sentimento de patriotismo norte-americano, aliás, estadunidense, que nós temos hoje, se deu basicamente por conta das grandes opressões econômicas impostas pela Inglaterra aos Estados Unidos, certo? Não se esqueçam disso. As origens, as raízes da unificação do patriotismo norte-americano se dá por conta de motivações econômicas, como foi o caso do Brasil também. Também nós teríamos tudo para ser uma nação muito patriota, e patriota no sentido de respeitar o nosso meio ambiente, respeitar o índio, respeitar as nossas raízes, respeitar, aliás, criar e respeitar uma identidade propriamente brasileira. Mas as coisas aqui aconteceram um pouquinho diferente, né? A gente se corrompeu. A gente não, né? Esse bando de pessoas maravilhosas de Brasília. Um evento ocorrido em 1773, 3 anos antes da independência, demonstrava o quanto estava clara a insatisfação dos colonos norte-americanos. Opa, botão errado. Colonos norte-americanos. A Inglaterra ainda sentiu os efeitos financeiros da Guerra dos 7 Anos, mesmo passados 10 anos. Visando aumentar os recursos, passou a explorar mais a colônia, ainda mais a colônia, aumentando os impostos sobre os produtos de exportação, como o chá, papel e o vidro. Aí, gente, aqui a gente, pelo amor de Deus, já estão sendo explorados em excesso. Nossa, já estão se revoltando, se rebelando contra a coroa. O que é que eles fazem? Aumentam os impostos. Olha só que atitude mais ingênua. Continuando, a reação foi violenta por parte dos colonos, o que levou a coroa inglesa a voltar atrás na sua decisão, permanecendo apenas o imposto sobre a produção de chá, que na verdade era o maior produto de exportação da colônia norte-americana. A coroa inglesa passou a levar chá da Inglaterra para os Estados Unidos a preços baixos, o que complicava financeiramente os comerciantes. Por essa razão, ocorreu a chamada Festa do Chá de Boston. Os colonos invadiram os barcos e atiraram as caixas de chá ao mar. Esse era um prenúncio de que a independência dos Estados Unidos era questão de tempo. Olha só, já estavam se rebelando de tal maneira que foram lá pegar as mercadorias inglesas e, bom, jogaram no mar. A gente não quer isso. Em reação aos impostos cobrados pelos ingleses ao chá, os colonos se vestiram de indígenas e atiraram as caixas de chá inglesas ao mar, em 1773. O episódio da Festa do Chá causou uma reação da coroa inglesa, que criou mais leis e impostos que aumentavam a produção, aliás, a exploração da produção dos colonos. 3 leis foram criadas, chamadas de leis intoleráveis, com a intenção de ampliar o controle sobre a colônia. Essas leis foram Lei do Porto de Boston, Lei do Aboletamento e Lei de Quebec, que foi essa Lei de Boston. Lei do Porto de Boston, 1774, basicamente um ano depois dessa revolução no Porto, né? Criada em resposta à Festa do Chá, essa lei ditava que o Porto de Boston permaneceria fechado a qualquer embarcação enquanto não fossem pagas as caixas de chá atiradas ao mar. Lei do Aboletamento. As autoridades coloniais passaram, através dessa lei, a dar
estrutura e instalações adequadas aos oficiais e soldados ingleses. Lei de Quebec. Essa lei foi mais específica para o Canadá. Como os ingleses controlavam essa região após a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, foi concedida a liberdade religiosa e dos costumes. Então, com essa última lei, a Lei de Quebec, a gente nota aqui uma espécie de cala-boca, né? É a famosa lei do cala-boca. Vamos dar um pouquinho, né, conceder um pouquinho de direitos para eles, para que eles se acalmem, fiquem calminhos ali, né? Quando a gente mexe com religião, né, a gente mexe com uma coisa que toca muitas pessoas, né? As religiões, muitas pessoas, aliás, as religiões e os costumes de cada um. E foi concedida de liberdade religiosa. Então perceba que isso nada mais foi do que uma estratégia para controlar o Canadá, para amenizar o sentimento revolucionário de independência contra a coroa inglesa. Funcionou? Até certo tempo, até certo ponto, sim. Página 158. Os colonos se revoltaram contra as taxações excessivas e, num protesto pacífico, foram alvejados por soldados ingleses. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston. A independência dos Estados Unidos. O conjunto de leis criados para os colonos foi um fator decisivo para que eles passassem a lutar por sua independência. No ano de 1774, muitos colonos com ideias iluministas passaram a organizar comícios, atos públicos políticos, né? Em que colocavam com veemência a necessidade de se buscar a independência. Esses movimentos levaram ao primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, com representantes das colônias, entre eles George Washington, que viria a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. O foco principal era a luta pelo fim das leis proibitivas, lei do melaço, lei do selo e das leis intoleráveis, já que estas eram vistas como fator de dificuldade para a evolução econômica e tecnológica das colônias. A coroa inglesa não reconheceu as resoluções do Congresso da Filadélfia e partiu para o conflito armado. Os colonos, por sua vez, começaram a formar milícias para resistir aos britânicos. Então, resumindo aqui um pouquinho esse capítulo, aliás, esse parágrafo, o Congresso da Filadélfia queria a dissolução das leis proibitivas. Só que, como resultado disso, a metrópole, no caso a Grã-Bretanha, a coroa inglesa, resolveu partir para o confronto armado, para, a princípio, tentar dissolver essa cúpula de pensadores, né, essa cúpula intelectual que estava buscando a independência dos Estados Unidos. Porque para a coroa inglesa não era nada interessante, do ponto de vista econômico, principalmente do ponto de vista econômico, que os Estados Unidos se libertassem da Inglaterra, né? Tivessem essa independência. Até porque a Inglaterra ainda estava se recuperando da Guerra Civil e, mais recentemente, da Guerra dos 7 Anos. No ano seguinte, o parlamento inglês baixou um ato proibindo o comércio da Nova Inglaterra com quaisquer outros que não a própria metrópole, ou seja, Nova Inglaterra que a gente vai entender como Estados Unidos, tá? O que levou a uma mobilização ainda maior dos revoltosos, que formaram um exército e nomearam Washington como comandante. A Grã-Bretanha organizou uma força de ataque e invadiu os Estados Unidos pela região norte, que tinha economia voltada para o comércio interno, além de não ter uma sociedade escravista. Aos poucos, a parte sul
que até então se mantinha neutra no conflito, passou a aderir à independência dos Estados Unidos, após sofrer vários ataques, principalmente a região da Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia, que eram os principais centros comerciais e de produção monocultora dos Estados Unidos. Aqui o mapa demonstra a Guerra da Independência dos Estados Unidos, né? Principalmente as 13 colônias. Os combates se intensificaram gradativamente. Em 1776, os revolucionários receberam apoio do rei Luís XVI da França, na forma de uma enorme quantidade de armas e munições. As principais batalhas da Guerra da Independência Americana foram Lexington, abril de 1775, com vitória americana, Bunker Hill, em junho de 1775, também com vitória dos colonos, Saratoga, em outubro de 1775, com vitória dos norte-americanos, e Germantown, em outubro de 1777, vencida pelos ingleses. Jamestown, julho de 1781, com vitória dos ingleses, e Yorktown, outubro de 1781, com vitória dos colonos. Então, de todas essas batalhas, apenas uma foi vencida pelos ingleses. A independência dos Estados Unidos foi fruto da reação dos colonos americanos contra a política exploradora da coroa inglesa. A gente vai ter muita atividade aqui, mas vamos lá. Só para encerrar o assunto. A reação violenta da coroa inglesa nos anos anteriores à independência americana fez com que se organizasse o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776. Esse congresso, que dessa vez tinha participação das cidades da região sul dos Estados Unidos, discutiu abertamente, de forma intensa, a independência dos Estados Unidos. Sob a liderança de Thomas Jefferson, foi decretada a independência em 4 de julho de 1776, através da Declaração da Independência. Os combates e as mortes, no entanto, perduraram até 1782. 6 anos, né? Após várias derrotas inglesas, o rei inglês George III, em 1783, finalmente assinou o Tratado de Paris, reconhecendo a soberania das colônias norte-americanas. Página 161, primeira questão. As constantes desavenças entre a Inglaterra e as 13 colônias americanas estavam cada vez mais intensificadas, principalmente diante do aumento da exploração da coroa inglesa sobre a produção dos Estados Unidos. Diante desse cenário, reflita e comente as leis proibitivas. As leis Melasso, as leis intoleráveis, são essas, certo? E a lei do selo também, tá? Porque por sinal está na segunda questão. Comente lei do Melasso e lei do selo. Terceira questão. As relações entre os colonos americanos e a coroa inglesa cada vez mais se complicavam. A situação piorou após a Guerra dos 7 Anos. De posse dessa informação, analise a relação entre os colonos e o parlamento inglês. Quarta questão, relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias com o episódio conhecido como a Festa do Chá, em 1773. O que mais que a gente tem? 167.
A gente vai só até 162 e pronto. Em resposta à festa do chá, a coroa inglesa criou as leis intoleráveis, que acirraram ainda mais as relações entre os colonos ingleses. Comente a lei do Porto de Boston, a lei do aboletamento e a lei de Quebec. E sexta e última questão, para hoje, né? Todo processo de independência é dado de forma lenta e progressiva, fruto do curso natural da política, economia e sociedade, que geralmente desencadeia conflitos. Nos Estados Unidos, além do processo conflituoso, as ideias iluministas influenciaram vários momentos de debates e discussões sobre a emancipação estadunidense. Reflita e cite dois desses momentos, os momentos de debate sobre a independência dos Estados Unidos. Quais foram esses dois momentos de debate? Você vai me dizer. Alguma dúvida sobre a atividade, pessoal? Não? Todo mundo quietinho, calado? Todo mundo sem dúvida mesmo? Vai, querido. Sem dúvidas? Mas, meu anjo, eu vou deixar para sexta-feira, tá bom? Não é para segunda, tá? Bom, segunda-feira a gente vai até retomar esse assunto de independência dos Estados Unidos, né? A primeira aula, segunda-feira, a gente vai estar, ó, juntinhos e shallow now, falando sobre a independência dos Estados Unidos. Tá bem? Alguma dúvida? Sim? Não? Silêncio? Suspense de vocês? Bom, já que não tem dúvidas, eu vou deixando vocês por aqui, tá? Com a cabeça bem fresca sobre esse assunto. Segunda-feira a gente retoma, tá certo? Forte abraço, boa redação, façam com calma, mas façam com consciência. Até a próxima, meus queridos.